Olá, é uma alegria imensa estar aqui representando o nosso grupo do curso de Pedagogia da Universo. Este momento é o resultado de uma trajetória marcada por aprendizado, trocas e muita dedicação. Nosso trabalho de conclusão de curso tem como tema Pedagogia Lúdica em Ação, desenvolvendo a interpretação textual nos anos iniciais do ensino fundamental. A escolha desse tema nasceu do desejo de compreender como as práticas lúdicas podem transformar o processo de ensino da leitura e da interpretação de textos, tornando o aprendizado mais prazeroso, participativo e cheio de significado. Durante o percurso, buscamos ouvir quem está todos os dias dentro da sala de aula. Aplicamos questionários a professores de diferentes redes de ensino e as respostas revelaram experiências inspiradoras sobre como as atividades lúdicas fortalecem o interesse dos alunos e favorecem a compreensão dos textos. Nosso grupo é formado por Jeane, Carlos, Luciana, Maurício, Jaqueline e Mirelle e por mim, Jeane Dantas Vieira, sob orientação do professor Tiago Santos Guimarães. Este trabalho representa mais do que uma exigência acadêmica, porque ele reflete a nossa crença em uma educação, o que une afeto, criatividade e conhecimento. Uma educação em que o aprender é também uma experiência de descoberta e encantamento. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação. Nosso objetivo geral foi compreender de que maneira as atividades lúdicas favorecem a interpretação textual, especialmente no desenvolvimento das habilidades de inferência. Mais do que observar se as crianças aprendem brincando, buscamos analisar como o brincar se transforma em conhecimento, senso crítico, protagonismo no processo de leitura. Para alcançar esse objetivo, traçamos alguns objetivos específicos. Primeiro, procuramos identificar quais fundamentos teóricos sustentam a importância da ludicidade na aprendizagem. Nesse sentido, estudamos autores como Vygotsky, que destaca o papel da interação social e da zona de desenvolvimento proximal. Paulo Freire, que defende a leitura do mundo como caminho para a leitura da palavra, e Kishimoto, que explica a diferença entre o brincar livre e a prática lúdica com intenção pedagógica. Além disso, buscamos compreender como os professores percebem e aplicam atividades lúdicas na mediação da leitura. Isso foi fundamental para relacionar teoria e prática, entendendo como o lúdico acontece na sala de aula, quais as possibilidades ele abre e quais os desafios ainda existem. Nossa pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com a aplicação de um questionário online a 41 docentes das redes municipal, estadual e particular das cidades de São Paulo e Sertãozinho. Essa escolha metodológica nos permitiu mergulhar nas interpretações e significados atribuídos pelos professores às práticas lúdicas no ensino da interpretação textual. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e interpretativa, com base em Minayo e Gil, valorizando a compreensão do olhar pedagógico sobre o ato de brincar como instrumento de aprendizagem. Ao longo da pesquisa, percebemos que o lúdico não é apenas uma ferramenta auxiliar. Ele representa uma linguagem da infância, uma forma legítima de construir o conhecimento, acessar o mundo simbólico e desenvolver o pensamento crítico. Quando a criança lê brincando, ela interpreta, imagina, questiona, argumenta e cria. Ela deixa de ser um sujeito passivo diante do texto e passa a ser protagonista da construção de sentidos. Portanto,
Ao definirmos nossos objetivos, reafirmamos a ideia de que a pedagogia lúdica não se limita a jogos e brincadeiras esporádicas. Ela se configura como uma metodologia transformadora que valoriza a experiência, o prazer em aprender e a autonomia intelectual da criança. Olá! Nesta parte, eu vou falar um pouco sobre a base teórica que sustentou o nosso trabalho. A pedagogia lúdica, mais do que uma técnica, é uma forma de compreender o ensino como algo vivo, dinâmico e cheio de significado. O brincar, quando utilizado com intencionalidade, transforma-se em uma linguagem poderosa que ajuda a criança a pensar, sentir e aprender de maneira integrada. Segundo Vygotsky, é durante o brincar que a criança ultrapassa seus próprios limites. Ele explica que nesse momento ela age em um nível mais elevado do desenvolvimento. É quando imagina, cria papéis, testa hipóteses e aprende pela interação com o outro. Já Paulo Freire também contribuiu muito para essa visão. Para ele, a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Isso significa que o brincar, o aluno não apenas lê o texto, mas também interpreta, conecta o que aprende à sua própria realidade, construindo sentido de forma crítica e participativa. Já Kikomoto entende o jogo pedagógico como uma forma de unir prazer e conhecimento. É o professor, com a sua intenção educativa, que transforma a brincadeira em um verdadeiro instrumento de aprendizagem. Um espaço em que o aluno se envolve, se expressa e aprende com alegria. E por fim, Angela Kang, que lembra que compreender um texto é dialogar com ele. A leitura é uma interação entre o leitor e o texto. O lúdico ajuda exatamente nisso. Desperta a curiosidade, favorece a inferência e cria vínculos afetivos com a leitura. Assim, a nossa fundamentação teórica mostra que o brincar vai muito além do entretenimento. Ele é um caminho que une emoção, cognição e cultura, tornando o aluno protagonista do próprio aprendizado. Nossa pesquisa analisou a percepção dos educadores sobre o impacto do brincar no processo de aprendizagem. E os resultados foram bem positivos. 90,2% dos professores concordam totalmente com a sua importância. A maioria dos professores reconhecem um alto impacto do brincar em diversas habilidades, com destaque para as sociais e as motoras. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, Brasil 2018, o brincar é reconhecido como prática pedagógica que favorece o desenvolvimento integral, estimulando aspectos cognitivos, sociais, emocionais e linguísticos. A pesquisa foca na importância do brincar como mediador da leitura e a interpretação textual, demonstrando que o lúdico é uma ferramenta pedagógica valiosa para o desenvolvimento cognitivo e linguístico. Os resultados mostram que 78,2% dos educadores utilizam atividades lúdicas frequentemente, confirmando a relevância do tema na formação de leitores. As práticas lúdicas estimulam a autonomia, o raciocínio e o trabalho em grupo. De acordo com Vygotsky e Kishimoto, a ludicidade é um meio de desenvolvimento integral e, com Freire, torna-se uma prática de liberdade e diálogo. A pesquisa abordou os tipos de brincadeira preferida pelos educadores, mostrando uma valorização das atividades dirigidas e planejadas intencionalmente, o que faz sentido, pois elas podem ser ferramentas poderosas para o ensino quando bem aplicadas. Deste modo, o brincar intencional transforma a sala de aula em um espaço de participação e criatividade. 95,1% dos professores percebem um aumento no engajamento e desempenho dos alunos quando utilizam atividades lúdicas. Isso reforça a ideia de que o brincar é um recurso super eficaz para tornar o aprendizado mais interessante e participativo. A pesquisa também aponta para os desafios que os educadores enfrentam, como a falta de materiais, de espaços adequados, de apoio da gestão e de tempo para planejar essas atividades. É interessante ver como esses pontos se conectam.
Autores como Kishimoto e Vygotsky já apontavam sobre a necessidade de recursos e de um ambiente propício para o brincar ter todo o seu potencial educativo. Mesmo com as limitações, muitos professores usam materiais não estruturados, demonstrando muita criatividade e adaptação. Isso é um reflexo do que Freire fala sobre reinventar a prática pedagógica. Por fim, a pesquisa confirma que as práticas lúdicas intencionais mudam a forma como os professores ensinam, tornando as aulas mais dinâmicas e os alunos mais envolvidos. Mas apesar de todos os benefícios reconhecidos, ainda existem desafios para a implementação completa do lúdico, como a falta de tempo e recursos e de formação continuada. Olá, hoje vamos falar sobre um tema que está no coração da educação, a alfabetização e o letramento das nossas crianças. Para muitos de nós, ler parece algo natural, quase automático, mas para uma criança, aprender a ler é uma das conquistas mais complexas e importantes da vida. E as escolas enfrentam um desafio que nem sempre é visível. Muitas crianças aprendem a decodificar as letras, a transformar símbolos em som, mas não conseguem dar o próximo passo, que é compreender de verdade o que estão lendo. Mas como transformar esse cenário? A resposta pode ser algo muito mais simples e prazeroso do que imaginamos. No brincar, é isso mesmo, no brincar. Aquilo que muitas vezes é visto apenas como momento de lazer, pode ser, na verdade, uma das poderosas ferramentas pedagógicas que temos. É brincando que a criança se conecta com o mundo, explora, experimenta e aprende de forma verdadeiramente. O brincar tem essa capacidade única de aproximar o aluno do universo da leitura, de um jeito que faz sentido para ele. E isso não é só uma intuição ou um achismo. Pesquisadores da área, como Verdun e Avelino, em seus estudos de 2021, reforçam essas ideias. Eles defendem que a alfabetização precisa acontecer em contexto que seja socialmente relevante para a criança, ou seja, o aprendizado tem que estar conectado com a vida dela, com sua cultura, com sua comunidade, e é exatamente aí que o lúdico entra. O elemento lúdico torna o processo de aprendizagem não só mais gostoso, mas também muito mais motivador. Ele desperta a curiosidade natural da criança e faz com que ela queira aprender. Por isso, é tão importante que a gente valorize o brincar como parte essencial do processo educativo. Não é sobre ver a brincadeira como uma recompensa ou uma pausa entre as atividades sérias. É entender que o brincar é o próprio caminho para a aprendizagem real e duradoura. Quando uma criança brinca com letras, cria histórias com fantoche ou participa de um jogo de palavras, ela não está só se divertindo, ela está construindo conhecimento, desenvolvendo o raciocínio e a criatividade e, principalmente, descobrindo o prazer pela leitura. Ao integrarmos o lúdico no processo de alfabetização, não estamos apenas ensinando a ler, estamos formando leitores apaixonados, curiosos e confiantes. Estamos transformando a aprendizagem em uma aventura e mostrando que o caminho para o conhecimento pode e deve ser repleto de alegria e significado. Aprendemos que o brincar ajuda muito na interpretação de texto. As crianças se envolvem mais, participam e aprendem com alegria. Quando o professor usa jogos e brincadeiras, a leitura se torna mais leve e divertida. Brincar faz o aluno pensar, imaginar, descobrir novas formas de aprender. Concluímos que a pedagogia lúdica é uma estratégia poderosa para a formação de leitores críticos e participativos. O brincar, quando planejado, une emoção e conhecimento, fortalecendo a aprendizagem significativa. Apesar das dificuldades, como falta de tempo e recursos, os professores demonstram criatividade e comprometimento. Reforçamos a importância da formação docente e de políticas que valorizem a ludicidade como eixo da prática pedagógica. Agradecemos à Univesp, ao professor orientador Tiago Santos Guimarães e a todos que contribuíram para essa pesquisa.